Mas fala aí da Mercedes, Adalto. A Mercedes melhorou, claramente a Mercedes melhorou. Você vê ela em relação à Aston Martin, por exemplo, né? Que começou bem atrás da Aston Martin na primeira corrida, tomaram ultrapassagem, tudo. Os dois tomaram ultrapassagem, das duas Aston Martin, né? Aí na segunda corrida chegaram ali também atrás. E agora o Alonso teve a corrida inteira, né, para chegar no Hamilton, não conseguiu nem chegar na zona DRS. E o Hamilton também estava economizando pneu, porque como todos eles pararam mais cedo do que, né, por causa daquela primeira bandeira vermelha, que eu achei que não precisava daquela primeira bandeira vermelha, todos pararam mais cedo, então todos tiveram um stint maior com o pneu duro, tiveram que economizar. Então, tanto o Hamilton quanto o Alonso estavam economizando pneu ali, né? Mas uma hora, quando faltava acho que 10 voltas, falaram para o Alonso, vai com tudo. Né? E o Hamilton respondeu na hora. Então você vê que ele também estava economizando pneu. Então a Mercedes realmente ela ia chegar as duas Mercedes na frente das duas Aston Martin e das duas Ferraris. Então a Mercedes melhorou, não tem dúvida nenhuma. Para chegar na Red Bull ainda falta muito, mas que ela melhorou em relação à Aston Martin e a Ferrari, ela melhorou, né? Uma das coisas foi a asa dianteira. Eu fiz um vídeo sábado, mostrei as diferenças, né, que eles fizeram na asa dianteira. Eu já sabia antes, mas não podia falar. Mas ali, então, sábado, como o carro foi para a pista, tudo, falei, bom, agora eu vou falar, né? Tem mais coisa no carro e tem coisa que vão pôr na próxima corrida que, teoricamente, vai melhorar o carro mais ainda. E se melhorar mesmo, aí a gente pode cravar que a Mercedes melhorou mesmo. Por quê? O ano passado, o Baku foi uma das piores pistas para a Mercedes. Foi mesmo. Inclusive, foi o que mais sofreram lá com o porpoising, né? Isso, com os kits. Então, se melhorar mesmo, se fizer um segundo lugar na frente segundo lugar que eu digo de equipe, né? Na frente de Aston Martin e de Ferrari, aí você pode cravar que a Mercedes é a segunda força. Quanto atrás da Red Bull, a gente não tem muita ideia, mas é bem atrás ainda, né? É bem atrás ainda. Muito bem. E aí, Fábio Campos, e essa Mercedes? Chega ou não chega? Não me convenceu ainda, Bruno Aleixo. Foi bem. O Grande Prêmio da Austrália foi um grande prêmio que teve uma especificidade, principalmente no sábado, muito grande, que é uma pista fria, em que a luta ali era para aquecer o pneu e não para preservar o pneu. Por isso aquilo que eu citei, né? Piloto fazendo 2, 3 voltas no qualifying para fazer o tempo, faz uma volta mais lenta, ou sai com tudo dos boxes, faz uma volta uma chamada outlap, né? Que é a volta de preparação já rasgando. Eles fizeram isso no Q3, se você reassistiu o Q3, na última saída, sai todo mundo já rasgando do box. Porque é o que eu chamei de, tecnicamente, a Fórmula 1 foi na contramão. Se o segredo do jogo é administrar o pneu todas as corridas, e foi no domingo, porque o safety car do Albon mudou completamente o jogo, porque ali era a volta 8, e na previsão da Pirelli era melhor estratégia, amarelo, entre a volta 14 a 20, e aí dá para você ir com o branco até o final. Então quando todo mundo se viu com o branco na volta 8, mudou completamente o ritmo da corrida. Aí ficou poupa-poupa versus poupa-poupa, aí esse jogo de xadrez do Alonso com o Hamilton, o Alonso chegava na beira do DRS, o Hamilton respondia, o Alonso trazia mais, aí depois se forçava de novo, o Hamilton respondia. Por isso que eu acho que se fosse ao contrário, a Aston na frente da Mercedes, seria mesmo jogo, seria a mesma coisa, seria igualzinho. Mas, achismo, no qualifying a Mercedes se deu muito bem nesse jogo. Outra coisa que eu consegui apurar também, parece que conseguiram correr com o carro levemente mais baixo. Quando a gente diz levemente faz toda a diferença, porque 1 milímetro faz a diferença, porque a pista é lisa, e isso ajudou também. Mas eu acho que principalmente a questão da temperatura. Então eu prefiro esperar, né? Eu prefiro ver outras corridas para atestar uma melhora, porque eu acho que Melbourne foi muito específico, mas foram muito bem. Seu Bruno, além disso, Fábio Campos, só para vocês terem uma ideia, ano passado a Austrália também foi a terceira corrida do ano, e foi foi a mesma sequência desse ano. Sim. O Hamilton largou em quinto lugar, 1 segundo e 2 atrás do pole. E o Russell largou em sexto, 1 segundo e 3 atrás do pole. Dessa vez, eles largaram 2 décimos e 3 décimos atrás do pole. Então, olha, a melhora é clara.
Não tem nenhuma dúvida que houve melhora. A dúvida é de quanto foi a melhora. Né? Porque a Red Bull tem esse problema. Ela não é tão campeã na classificação quanto é na corrida. E a Mercedes, que tinha esse problema de esquentar o pneu, então se a Mercedes não tivesse melhorado do ano passado para esse, a Mercedes teria largado em 10º lugar nessa corrida, porque estava frio na classificação. Eles não estavam conseguindo, estava difícil colocar o pneu na janela certa para qualquer carro. Não, imagina um carro que o ano passado não conseguia colocar o pneu na janela certa em classificação. Entendeu? Então a Mercedes melhorou mesmo. Só quanto que a gente vai ver nas próximas corridas. Eu não estou nem pensando no ano passado. Eu me baseei no Bahrein. Até porque o Bahrein impressionou demais. As pessoas se impressionaram muito no Bahrein, até empurradas pelas declarações fortes da Mercedes, do Hamilton. Não me ouviram, o carro não é esse, lata de lixo, vamos fazer outro. Eu estou me baseando ali. Quanto ao ano passado, é claro, curaram os kicks, agora não tem aquele problema de sofrer para aquecer o pneu. Claramente não tem, é muito curioso, porque o Jenson Button estava falando isso na cabine de transmissão da Sky, e parece que ele estava coordenando com os pilotos via rádio, porque na hora que ele falava isso, é o Hamilton andando retinho e o Verstappen fazendo assim, ó, aquele zigue-zague para aquecer o pneu. Num dos 253 safety cars, eu já nem lembro mais qual. Mas aguardem, é curioso, é interessante. A minha base é assim, versus Ferrari versus Aston Martin. Eu não coloco a Mercedes ainda na frente dessas duas. Não, mas melhorou. Não estou dizendo que está na frente. Mas até porque a Aston Martin, para mim, é um segredo, porque ela não é boa em velocidade reta e ela foi boa em 2 pistas rápidas. Então é intrigante a Aston Martin. A Aston Martin ela tem muito arrasto, né? Você vê que ela vai em alta, né? Ela vai mal. Ela tem muito arrasto. A velocidade de reta deles é pífia. E eles vão bem em Jeddah, como queiram, e na Austrália. É impressionante isso. Por isso que eu acho que esses caras em Mônaco vão fazer um estrago, hein? Olha a Aston Martin em Mônaco. Pode fazer mesmo. Se nada mudar até lá. Tá vendo, Bruno? Por que eu falo que não vai ganhar todas? É um Mônaco, uma raspadinha no guardrail. Mas não sei. É porque se o Alonso ficar em segundo em Mônaco, já fez um estrago, ora bolas. É o que você disse. A Aston Martin era tipo assim, a 10ª equipe, a 8ª equipe no ano passado. Esse ano, se ela for a 3ª, 4ª, já tá de ótimo tamanho, né? É verdade. Agora, curioso, Adalto, antes do Bruno Aleixo mudar de assunto, só para atrapalhar, para ele não deixar, claro. O Will Bueno chamou minha atenção uma coisa interessante, né? A Mercedes tinha mais pontos no ano passado que esse. É curioso isso, né? Depois de 3 provas. Aquele carro do Porpoise, aquela sequência do Russell, lembra? De top 5 em 250. É impressionante. A Mercedes tinha mais pontos depois da Austrália, 3ª corrida do ano passado, do que tem nesse. É curioso. Mas é que teve uma quebra de motor. Porque teve essa quebra, né, hoje. Aí afetou muito, né? Aliás, uma quebra muito assim, a lá anos 80, né? Carro com um monte de fumaça. Quantos anos a gente não via aí? Parece até coisa da Ferrari dos anos 80. Do fogo do carro. É o segundo abandono do Russell na Mercedes e o primeiro por quebra. Porque no ano passado ele abandonou em Silverstone naquela batida aqui, um monte de carro, né? Sim. É o primeiro motor Mercedes que quebra em corrida, assim, desde 2019.